Os filósofos pré-socráticos foram os primeiros filósofos do primeiro período da filosofia grega. Eles são chamados assim porque eles são antecedentes de Sócrates, e a coisa principal que eles buscavam eram respostas sobre a origem do mundo e de todas as coisas ao redor deles. E eles faziam isso através da natureza. Por causa dessa relação com a natureza, eles também eram chamados de filósofos da physis ou filósofos da natureza. Eles foram os principais responsáveis pela transição da consciência mítica para a consciência filosófica, porque antes dos pré-socráticos, a ideia que reinava na Grécia era a da cosmogonia. Essa ideia era que os deuses teriam dado vida ao mundo, literalmente dado vida ao mundo, e seriam eles que reinavam. Os pré-socráticos, esses filósofos, eles trouxeram uma nova ideia, que era a ideia da cosmologia, explicando o universo através da lógica e da argumentação, chamada de logos. Os principais filósofos pré-socráticos da época foram Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Empédocles, Anaxágoras e Demócrito. Cada um desses filósofos acreditava que o mundo ele foi criado a partir de um elemento único, que permeava tudo que existia e que devia estar presente em todos os momentos da existência e em todas as coisas do mundo. Esse elemento eles chamaram de arqué. Cada um desses filósofos tinha sua concepção diferente do que poderia ser a arqué do universo. Por exemplo, Tales de Mileto, ele acreditava que a arqué do mundo era a água. Anaxímenes já acreditava que fosse o ar. Para Anaximandro, era uma coisa chamada apeiron. Para Pitágoras, eram os números. Para Empédocles, eram os 4 elementos. E para Demócrito, eram os átomos. Hoje em dia, a gente pode dizer que foi esses filósofos que deram o primeiro passo em direção a essa forma mais lógica de pensar o mundo, que nos acompanha até hoje. E que foram eles que deram o primeiro passo para abandonar o pensamento mítico e começar a pensar de uma forma mais lógica. Os pluralistas. A escola pluralista pertence à segunda fase do pensamento pré-socrático, cujo posicionamento baseia-se no fato de considerarem não haver apenas um arquê para o universo. Os principais representantes dessa escola são Empédocles, Anaxágoras e Demócrito. Os pluralistas tinham um pensamento contrário aos monistas, os quais defendiam que o princípio de todas as coisas da natureza partiam de um único elemento, enquanto os pluralistas defendiam que o arquê era a junção de vários elementos e partículas existentes na natureza. Vamos ver aqui agora as características de alguns desses filósofos da escola pluralista, iniciando por Empédocles. Ele viveu em 495 e 430 a.C. e nasceu em Agrigento, na Itália. Ele considerava que todas as coisas eram resultante da fusão dos 4 princípios eternos e indestrutíveis, que constituíam as raízes de todas as coisas, sendo eles o fogo, terra, água e o ar. Esses elementos eram unidos pela amizade, o amor, e separados em formas diversas pela discórdia, o ódio. Esses 4 elementos primordiais eram, portanto, o arquê para Empédocles. Anaxágoras viveu entre 500 e 428 a.C. e nasceu em Clasômenas, na Jônia. Ele dizia que a realidade era composta por uma infinidade de elementos, chamados de sementes ou homeomerias, que se diferenciavam entre si qualitativamente e possuíam propriedades irredutíveis, cuja da combinação nasciam todas as coisas. Dessa forma, o arquê eram essas sementes, que se misturavam e se separavam. Inicialmente estavam todas juntas, confundidas e sem ordem, em um caos primitivo, mas foram ordenadas por uma inteligência, isto é, uma mente cósmica, que ordena o mundo, chamada de Nous. Anaxágora foi o primeiro pensador a explicar corretamente a ocorrência do eclipse solar, e por isso foi julgado e condenado, pois sua teoria era contrária ao pensamento dos deuses.
das pessoas que acreditavam nessa teoria. Demócrito viveu entre 460 e 370 a.C. Nasceu em Abdera, na Grécia. Era um filósofo materialista, discípulo de Leucipo. Ele desenvolveu a doutrina filosófica conhecida como atomismo, criada por seu mestre. Ele dizia que todas as coisas que formavam a realidade são construídas por partículas indivisíveis e minúsculas, ao ponto de não serem vistas a olho nu, denominadas átomos, o que significa não divisível. Os átomos eram separados uns dos outros pelo vazio, mantendo propriedades atrativas que os associavam. Logo, o arquê de Demócrito era o átomo e o vazio. Oi, Pro. Meu nome é Clara e eu vou falar um pouquinho sobre os jônios. A escola jônica era localizada na cidade de Mileto, na região da Jônia, até por isso esse nome. Os primeiros filósofos pré-socráticos são de lá, que no caso eram Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Heráclito, que também foi muito importante nessa época, ele era da cidade de Éfeso. Todos eles buscavam o princípio de todas as coisas, que explicaria todas elas, e as transformações ocorridas a partir de observações que eles faziam da natureza. A escola jônica tinha uma concepção de que um tempo era unitário e ao mesmo tempo pluralista, que tinha uma única substância que era a origem de tudo, mas também defendiam uma pluralidade de todos os seres, de todos os elementos. Além disso, os jônios afirmavam o ilozoísmo, que é uma doutrina também atribuída no estoicismo, que diz que toda a matéria do universo é viva, sendo o próprio cosmos um organismo material integrado, possuindo características tais como animação, sensibilidade ou consciência. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses filósofos. Tales foi fundador e inspirador dessa escola, mas dele, infelizmente, foram obtidos poucos relatos bibliográficos. Mas pelo que a gente sabe, afirmam que ele se dedicou à filosofia, à política, à engenharia, à navegação e à astronomia. Seu princípio de todo o universo era a água, porque para ele a água é que forma tudo, e também ele explica que todas as coisas mortas se ressecam, as sementes são úmidas e os alimentos são suculentos. E alguns comentadores tentaram explicar o porquê, que ele chegou nessa escolha, e chegaram a duas possibilidades. A primeira é que a água se apresenta nos 3 estados presentes na natureza, e a segunda explicando que a água eliminava os desertos ao tornar fértil. Tipo assim, quando chovia muito, tinha os rios que tomavam de conta dos desertos, aí quando a água acabava, toda aquela terra estava toda fértil. E aí também por essas teorias vivenciadas por Tales, que considerava o líquido divino. Até por isso que ele tem uma frase, que todas as coisas são cheias de Deus. Após Tales veio Anaximandro, que foi um discípulo do pai da filosofia, Tales, e Anaximandro procurou resolver os problemas filosóficos deixados pelo seu mestre, Tales. Daí então ele conseguiu desenvolver vários estudos. Além de ter sido um filósofo, ele foi também político e professor. Após ter seguido os passos do seu inspirador, Tales, sobre um princípio único e primordial da vida, Anaximandro chegou ao conceito do apeiron, que é diferente de arqué. O arqué envolvia um dos 4 elementos, que no caso era a água. Já o apeiron define que o mundo teve a origem de uma substância indefinida e infinita, a qual seria indestrutível. Foi ele também que afirmou que a Terra era cilíndrica e estava no centro do universo. Ele até também conseguiu medir a distância entre as estrelas. No ramo da geografia e da astronomia, ele foi o primeiro a desenhar um mapa celeste e um mapa terrestre. Após Anaximandro veio Anaxímenes. Sobre Anaxímenes também, basicamente sobre todos eles, só tem os relatos ditos por outras pessoas que vieram após eles. Então, o pouco que se sabe sobre Anaxímenes nos dias de hoje foram contados por Aristóteles e Diógenes. Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro e concordou de certa forma com Apeiron, na parte que dizia que era infinito, mas discordou ao enunciar que havia uma definição para tal elemento, e para ele o elemento originário era o ar, que está em tudo, que podia transpassar, soprar os movimentos e ainda assim continuar sendo infinito. E por último, mas nem um pouco menos importante, temos Heráclito.
Como sabemos, né, como todos os outros, é um dos principais filósofos pré-socráticos. Isso porque ele iniciou o pensamento dialético e por ter defendido que a natureza é composta por uma constante mudança. Diferente dos outros, né, como dito anteriormente, ele era da cidade de Éfeso e caracterizou-se por iniciar um movimento de ruptura na filosofia pré-socrática que, juntamente com as ideias dos eleatas, desembocaria nas filosofias socrática, platônica e aristotélica. Ele depositou a sua especulação em um elemento, o fogo, por sua capacidade de movimentar, agitar e transformar as coisas. Para ele, o mundo e a natureza são constantes movimentos. Tudo muda o tempo todo e isso é a principal característica da natureza. E sobre eles é isso. Obrigada. Bom dia, eu sou Davi e vou falar sobre os pitagóricos. A escola pitagórica trata-se da escola filosófica grega mais influenciada exteriormente por religiões orientais. O pitagorismo influenciou o futuro do platonismo, o cristianismo e ainda foi invocada por sociedades secretas que atravessam o tempo. A escola pitagórica foi provavelmente criada em 530 a.C. O fato é que Pitágoras não deixou nenhum escrito. Todos os seus ensinamentos eram de mestre para alunos. Mas depois da sua morte, seus discípulos escreveram seus ensinamentos. Desde então, esses escritos são guardados por inúmeros seres que estudam a numerologia pitagórica. Pitágoras fundou uma seita baseada numa doutrina regida de estudos para a purificação da alma. Os pitagóricos acreditavam na reencarnação e estabeleciam que era necessário viver a vida material para atingir a purificação e aperfeiçoamento da alma. Sabe-se que a seita de Pitágoras era fechada e fundamentada em uma teoria muito rígida. Fala-se que Paso de Metaponto, um dos seus seguidores, descobriu os números irracionais. Acontece que os números não condizem com a visão cosmológica de Pitágoras. Esse caso permanece um mistério, mas alguns acreditam na expulsão do mesmo da seita e teria cometido suicídio logo após. A primeira comunidade pitagórica foi instituída depois de sua morte. Segundo a tradição esotérica ocidental, a Sociedade dos Essênios surgiu como uma sociedade secreta na Palestina e logo se espalhou pelo mundo hebreu. A segunda sociedade secreta foi o monastério de Sião, criado por Maria Madalena, discípula de Jesus, por ter havido uma descendência entre ela e Pedro. Ela fugiu para o atual sul da França com os gnósticos. A terceira sociedade secreta foi os Templários, cavaleiros do monastério de Sião, que obrigavam seus membros a seguir uma rígida hierarquia, como voto de pobreza, castidade e obediência. Pitágoras foi um exímio na geometria, deixando como principal contribuição para a matemática a descoberta da relação de igualdade entre o quadrado da hipotenusa e a soma do quadrado dos catetos, no interior de um triângulo retângulo, o que ficou conhecido como Teorema de Pitágoras. Pitágoras, ao tentar apontar uma origem cosmológica, anexar no universo uma organização ou codificação numérica essencial. Desse modo, ele atribuiu ao algarismo 1, que representava o ponto de partida. Para Pitágoras, o universo havia uma relação intrínseca entre a música, matemática e organização cosmológica, e a composição das almas das pessoas, pois todos esses elementos naturais eram, na visão de Pitágoras, regidos por ordens numéricas. Bom dia, gente. Vou falar aqui sobre os Eleatas, né? Começando por Parmênides de Eleia. Parmênides viveu entre 515 e 450 a.C. Não se sabe ao certo a data, mas é mais ou menos essa daí. E ele, como o próprio nome já diz, nasceu em Eleia. Ele tinha uma ideologia, né, baseada na lógica e na razão, em que ele apoiava a aletheia, que significa razão, e o doxa era opinião. Ele era contra qualquer opinião, né, qualquer forma de opinião. Ele só cria na razão, tudo o que era racional. E ele cria também que a origem de tudo, o princípio de tudo dele, está na imobilidade. Ele tinha aquela odontologia do ser. O que é isso? Quer dizer que você pode pensar em tudo que existe, mas assim, você não pode pensar no nada.
né? Ele cria que o ser ele é único, ele é imutável, é eterno e ainda é indestrutível, né? O ser ele é, já o ser ele não é. O não ser não passa de ilusão. Então, uma vez que o ser não é, ele não existe. E ele não pode ser pensado e também não é dito. Não pode ser dito. Uma vez que ele é inexistente, né? Uma vez que ele não existe. Aqui a gente tem uma correlação entre pensar, ser e dizer. Uma vez que você não pode pensar em algo, você não pode ser esse algo e não pode dizer esse algo. E aqui a gente tem também uma ligação com a Bíblia, já que ele cria que o ser ele é único, imutável, eterno e indestrutível. Na Bíblia a gente tem a definição de Deus como um ser imutável, único, eterno e indestrutível. Só muda aqui para Parmênides, esse ser é qualquer ser, mas na Bíblia esse ser é Deus, né? É a divindade suprema, né? Vamos continuar aqui a história dos Eleatas, falando agora sobre Zenão. Zenão ele viveu entre 495 e 430 a.C. Ele foi o principal discípulo de Parmênides, fundador da dialética também. E para Platão, ele apenas fundamentou as ideias de Parmênides, nada mais, nada menos. Ele inventou também o paradoxo, e uma das principais teorias dele é de Aquiles e a tartaruga. O que ele queria dizer com essa teoria? Vamos explicar o cenário primeiro. Ele botou a tartaruga e a Aquiles para uma corrida. E a tartaruga, ele deu uma vantagem para a tartaruga e a Aquiles saiu depois. Geralmente, na nossa cabeça, Aquiles certamente ia passar da tartaruga, né? Uma vez que a tartaruga é muito lenta. E Aquiles, na mitologia grega, é um dos heróis mais rápidos da mitologia grega. Então, mas segundo as teorias de Zenão, Aquiles nunca vai conseguir passar da tartaruga, porque vai ter uma infinita distância entre ele e a tartaruga, né? Digamos que tem um espaço matemático, né, entre os dois, em que se você dividir um pelo outro, você nunca vai conseguir transpassar. Vão ter infinitos números nesse meio aí. Então, aí a gente pode também trazer aqui uma ligação com um personagem de um anime, que é o Satoru Gojo, que é esse daí da direita, e que o poder dele um dos poderes se baseia nisso. Como funcionam os poderes dele, no caso? Nenhum personagem pode tocar nele, porque é uma infinita distância entre a pessoa que está tentando tocar nele e ele. Então ele se torna intangível, né? É impossível de ser tocado. Vamos continuar aqui. A gente tem também um exemplo da flecha, né? em que Zenão fala, né, que essa flecha o movimento não existe, mas que há sucessivos repousos, né? Ela está em repouso em diversos lugares diferentes. E aqui a gente vem para uma reflexão, né? Então o movimento ele geraria esse repouso? Fica aí a reflexão para vocês. Valeu, é nóis.